É uma satisfação falar com você. O meu nome é Leonel. Hoje, 14 de novembro, domingo, nós vamos ver o gráfico do índice Bovespa, vamos estudá-lo e também vamos estudar alguns papéis. Nessa sequência, Petri 4 vale 3, Alpa 4, Ciri 3, que são papéis que têm uma estrutura gráfica parecida com a de Eletri 3, MRV, Qual 3 e vários outros papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Quero falar para você sobre o gráfico de Amer 3 e depois temos alguns pedidos que eu vou fazer também estudos. LWSA 3, Soja 3, a boa safra, Magazine Luiza, Via, PetroRio e vamos terminar com 4 empresas do setor de seguros, que é PSSA 3, Porto Seguro, Sula 11, Caixa Seguridade e BB Seguridade. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, o gráfico, pessoal, em pontos, ele estava muito longe, né, da média, principalmente a de 21. Tá? É normal que o preço de um ativo ele volte até a média. Tá? Então, foi o que aconteceu aí nos últimos pregões com o gráfico do índice Bovespa. Tá? O índice voltou até a média. A média, nesse caso, comporta-se como uma resistência ao preço. Então, bate ali, tende a recuar. O que nós esperamos a partir de agora? Nós esperamos um recuo, tá, do índice Bovespa. Então, o índice fez aqui um repique até a região da média. Aqui vai ter briga entre compradores e vendedores. Geralmente, a média, quando o gráfico, né, quando o candle está abaixo da média, a média comporta-se como uma resistência, região onde o vendedor ganha força. Então, nós esperamos que tenha aqui uma queda. Essa queda não precisa ser necessariamente com candles aqui para baixo. Os candles podem ficar praticamente lateralizados. É uma forma também de correção, chamada correção no tempo. O que é positivo no gráfico do índice Bovespa? Média de 9 períodos, que é essa linha roxa aqui mais fraca, já começa a apontar para cima. Tá? Isso é positivo, vamos ver se a força compradora volta a fazer com que o índice tenha zigue-zagues para cima, assim como foi aqui, ó, essa estrutura. Tá? Infelizmente aqui acabou abortando, né? E aí nós tivemos um topo duplo e topo duplo. Essa figura, geralmente a gente costuma dizer que topo duplo é tempestade à vista, não deu outro, o índice caiu muito forte. Tá? Temos um suporte onde? Um suporte aqui um suporte curto prazo, né? 105 e 500 na média móvel de 21, desculpem, na média móvel de 9 períodos. Depois nós temos na faixa ali dos 113,400, 102,800 também um suporte bem importante. Resistência principal de curtíssimo prazo ali em 108,600, 108,720, tá? Essa faixa aqui, ó. Isso aqui é resistência, certo? Isso no gráfico diário. Quero mostrar para vocês o gráfico semanal. Vamos limpar aqui esse gráfico. Observem aqui comigo. O que o índice está fazendo neste momento? Temos uma semana, a segunda semana de alta. Tá? Um volume levemente crescente, isso é positivo. O que temos neste momento é tão somente um repique até a média. Tá? Já está bem pertinho da média de 9 períodos no gráfico semanal, usado para quem faz operações mais longas, várias semanas. Então, a região dos 109,585 é uma resistência, tá? Aqui nesse tempo gráfico. Se continuar subindo, próxima resistência lá na casa dos 114,800, 114,600. Tá? Essas resistências que o gráfico não conseguiu vencer aqui entre setembro e outubro. E se continuar subindo, a próxima resistência é 116,700, que é onde fica a média móvel, por onde passa no momento a média móvel de 21 períodos. Tá? Gente, o que nós gostaríamos de ver esse gráfico fazer não é somente um repique até as médias, porque ele tende a ir até a média, bater lá e voltar para cair, quer dizer, voltar a cair, voltar à sua tendência principal, que é de baixa. Tá? O que nós gostaríamos de ver o índice fazendo? Um pivô de alta, ok? Não há sinal à vista, por enquanto, temos que esperar mais candles, né? Vejam que as médias nesse tempo gráfico apontam para baixo, então qualquer
subida aqui é tão somente um repique, tá? Claramente temos um suporte muito importante aqui em 102.800. Uma vez perdido esse suporte, pessoal, o índice fará aqui novos fundos, tá? Quem sabe pode buscar lá os 93.700, que são esses fundos aqui deixados, um em novembro e o outro em outubro do ano passado, se continuar caindo, ok? Vamos seguir acompanhando. Petri 4. Vamos olhar agora os papéis. Petri 4 a gente sempre olha, porque é um papel bastante... Muita gente gosta de tradear. E, por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação, tá? É tão somente um estudo que eu compartilho com vocês. Quem pode recomendar é analista certificado para isso, tá, pessoal? Vejam aqui, ó, o que Petrobras está fazendo. Depois, onda 1, 2, 3, tá? Está fazendo um repique até a região da média de 21. E vamos ver, pessoal, se esse papel continuar subindo, ele tem uma resistência aqui, ó, ele rompeu aquela resistência dos 26,60, R$ 26,63, por ali na média móvel de 9 períodos. Isso é importante, isso é bom, é positivo. 27 com 27 com 25 tem uma resistência aqui, ó, dada por esse topinho. Tá? A próxima resistência é 27 com 67, lá na média móvel de 21. Tá? Na sexta-feira o papel subiu, deixou um candle aqui de alta, com um volume um pouquinho alto, para uma sexta-feira véspera de feriadão, até que também foi algo significativo. Lá no gráfico de hora em hora, 60 minutos, o que a gente vê aqui? Né? Um movimento positivo, né? Olha aqui, sobe, testa fundo e deixou aqui 4 candles com volume um pouquinho maior, né? Em plena sexta-feira, tá, pessoal? Então, acho que vale a pena para quem gosta de fazer trade para ficar de olho, tá? Se o papel fizer um pullback, retornar, depois voltar a subir, rompendo essa faixa, rompendo esse topinho ali de 27 com 17, para quem gosta de operar no gráfico de hora em hora, pode ser que gere um trade, tá? Ali na região dos 27 com 75, depois a região dos 28 com 32, onde temos esses topos aqui, ó, tá? Muito bem. Vamos ver agora então o gráfico de... sim, vamos ver aqui então o suporte imediato no gráfico diário. Tá? Pulamos de volta lá para o gráfico diário. Suporte imediato 26,02, depois 25,75. Ok? Vale. O que nós podemos falar da mineradora Vale? Também, depois que despencou, ficou longe das médias. Olha como estava longe da média de 21, né? O papel tende a retornar à sua média. Já retornou, cruzou para cima da média de 9 períodos. O volume não acompanhou muito, tá? Isso aqui não é tão positivo. Mas, de qualquer forma, está fazendo um repique aqui, né? Aos poucos vai indo. Onde é que esse papel encontra resistência, na minha opinião? 70 com 86. É a primeira resistência, caso continue subindo. Por quê? Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço. Bate ali e tende a cair. A outra resistência, caso continue subindo mais um pouquinho, na média móvel de 21, 72 com 51. Tá? Suportes aqui em 63 com 79, um suporte bem importante. O que nós queremos que a Vale faça? Né? O que nós gostaríamos que a Vale fizesse? Nós gostaríamos que a Vale fizesse aqui, ó, sobe, testa fundo e volta a subir. É claro que o minério de ferro na China tem que ajudar, senão o papel fica nessa situação aqui, né, sem muita clareza no gráfico, né? Quando cai, cai com clareza, mas quando sobe, fica essa indecisão aqui no gráfico, tá? Então, no gráfico diário, não vejo entradas neste momento, porque o papel já subiu um pouquinho, né? Teria que pular lá no gráfico de hora em hora para tentar encontrar aqui algum padrão aqui no gráfico, ó. Mas é um gráfico um pouco complicado. Quando sobe, né, o volume não acompanha muito. Agora, quando cai, caiu com volume crescente. Tá? Então, o volume justificou a tendência aqui de baixa, deu embasamento. Mas quando sobe, esse volume precisaria aumentar mais. Na minha opinião, para swing não vejo operação. O volume tem que ficar positivo, tá? E tem que ser alto, né? Lá no gráfico semanal, para quem olha um horizonte mais longo, né? Depois de 4 semanas de queda, o papel sobe
E aqui nesse tempo gráfico, se ele continuar subindo, pode buscar o 7,4 com 7,4, que é a primeira resistência na média móvel de 9 períodos. Vejam que a última vez que tocou na média de 9 foi lá em outubro, depois despencou. Caminha de novo para ali, que é a primeira resistência do papel. Tá? Sobre o Vale era isso. Eu quero agora mostrar para vocês alguns papéis que têm padrões gráficos parecidos. Eu não vou aqui olhar todos, são muitos, mas basta falar alguns e vocês já vão aí ter uma ideia. Olha aqui, ó. Os papéis que... Esse aqui é o gráfico diário de Alpargatas, ALPA 4. Papéis que despencaram desde o meio do ano, junho, julho, agosto. Eles fizeram, nos últimos pregões, tiveram altas consistentes. Tá? Isso aqui a gente chama de uma perna de alta. O que falta esses papéis fazerem? ALPA 4, falta testar o fundo. Que fundo? Esse fundo aqui. Como é que é esse teste de fundo? É uma onda para baixo, uma perna de baixa. Vários candles aqui para baixo. Então, o que o papel tem que fazer é ter aqui candles de baixa, né? Vamos desenhar um pouquinho melhor esse candle. Candle de baixa, né? E caindo um pouquinho, chegar de repente até a média de 9 períodos, ou até mais ou menos 50% dessa perna de alta, né? O que seria por aqui, na faixa dos 40, né? E depois voltar a subir, armar o pivô de alta, rompendo esse topo anterior. Tá? Isso vale para ALPA 4, isso vale para CIRI 3. Então, eles são papéis que ainda não estão bons de comprar, porque não basta fazer, olha aqui o caso de CIRI, ó, não basta subir. Ele tem que subir, testar a fundo e depois voltar a subir de novo, armando o pivôzinho. Esse eixo aqui, o nome disso é pivô. De preferência um pivô aqui, um pivô de alta com volume crescente. Tá? Então, na próxima semana, o que a gente tem que fazer é acompanhar esses papéis. ALPA 4, CIRI 3, o outro aqui que eu coloquei é ELET 3, Eletrobras. Embora a Eletrobras se movimente muito aí por notícias de mercado em função da possível privatização, né? Olha aqui, ó. Volta até a média, na média sente a resistência, começa a cair, mas tem que testar mais esse fundo, de preferência cair até 34,81. Na média, né, onde tem teoricamente tem suporte. Se voltar a subir com volume crescendo e romper aqui 36,59, pode gerar uma entrada. Deixa eu só terminar o estudo lá de CIRI 3. Então, CIRI 3 sobe forte, tem que testar fundo, já está testando aqui, parou num ponto de suporte, 15,80, poderia cair um pouquinho mais embaixo aqui, 15,50, né? Se voltar a subir com o volume crescendo e romper 17,07, pode ser um ponto de entrada, tá? Com alvos onde? 18,57, quem sabe ali 20,61. É o setor imobiliário, eu sei que tem essa questão do juro subindo, cria, né, um impacto negativo nesse setor, né? Mas aqui nós estamos olhando o gráfico para possíveis operações de swing, tá? Não estamos aqui olhando fundamentos, certo, pessoal? Qual 3? Qualicorp, mesma coisa, né? Olha aqui, ó. O papel desde junho só sabe o que é queda, enormes quedas, né? De repente o papel sobe aí durante vários candles. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer agora um teste de fundo, tá? Após esse teste de fundo, ele tem que voltar a subir. Quando ele voltar a subir, ele vai ter que romper 19,92. Se armar pivô de alta, se voltar a subir com volume aqui, o volume aqui embaixo tem que ser crescente, tá? Ele pode buscar ali 20,83, depois quem sabe ali 21,84, depois quem sabe lá em cima, né, 22,30, ok? Tá? Vejam que se nós traçarmos aqui uma linha de tendência de baixa, lembra que a linha de tendência de baixa a gente pega o topo mais importante, passa pelo segundo, aqui está o segundo, ó, e vai levando ela até embaixo. Nós percebemos que esse papel rompeu, né? Foram tantas altas seguidas que ele rompe essa LTB aqui, ó, linha de tendência. Mas essa é apenas a primeira condição para a gente acompanhar um papel. A segunda condição é que ele faça
uma perna de baixa. A terceira condição é que ele faça uma perna de alta e a quarta, que o volume aqui embaixo seja crescente, se ele romper o topo da onda 1 para a onda 2, que é esse aqui. Certo? São basicamente 4 condições, né? Que é o que a gente ensina lá nos nossos cursos, tá, pessoal? Muito bem. Quero mostrar para vocês a MER3. Muita gente me perguntando se esse papel vale a pena, né? Porque foi um papel que teve quedas muito fortes desde que começou ali a negociação na bolsa em julho, né? Despencou lá de 60 para 20, uma queda muito forte, tá? Tem várias formas da gente estudar um papel sob o aspecto gráfico. Um deles é tentar caçar no gráfico o pivô de alta, que é essa estrutura aqui, tá? A outra, a gente fala do estudo das simetrias. Então, tudo que acontece no lado esquerdo do gráfico pode se repetir no lado direito do gráfico, futuramente, tá? Então, tudo que aconteceu aqui na esquerda pode se repetir aqui na direita, tá? Aí nós temos a famosa figura do W, né? Olha aqui, ó. Praticamente um W. Falta um pouquinho aqui a perninha para chegar até ali. 42,69 seria um alvo, ou se ele tiver um comportamento completamente simétrico à esquerda do gráfico, 44,05 é um alvo, tá? A outra maneira seria a gente colocar aqui um pivô, quer dizer, estudar pelo aspecto dos pivôs. Então, o papel sobe, lateraliza, volta a subir, o ponto de entrada teria sido já em 36,71. Com alvo onde? Alvo aqui em 40,41. Comprar agora, na minha opinião, não dá. Está perto do alvo, relação risco-retorno muito ruim, tá? Então, é só para mostrar para vocês que existem outras formas da gente estudar um papel, certo, pessoal? Não é só pelos pivôs. A análise gráfica oferece um instrumental, ferramentas, né, bastante variadas para a gente tentar entender. Tem muita gente que opera a ferramenta da simetria, né, o que aconteceu aqui pode se repetir aqui, e eu conheço alguns que são inclusive bem sucedidos nisso, tá? Mas tem que seguir acompanhando também o volume, para ver se essa perna aqui, essa perna de alta, para ver se vai se repetir aqui, observem o volume. No caso de AMER3, vejam que o papel subiu com volume crescente, olha aqui, ó, tá? Então, gente, na minha avaliação, neste momento não dá, tá? Quem comprou já entrou no papel, o trader agressivo já entrou um pouquinho mais aqui embaixo, tá? E agora, para swing, não estou aqui falando de fundamentos, estou falando de swing, não é o momento, na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente dependendo do seu perfil de risco, da metodologia que você usa, tá? Local Web, foi pedido que nós estudássemos aqui Local Web. Por favor, não entenda esse estudo aqui como recomendação. Local Web, pessoal, teve uma forte queda aí na sexta, né? O mercado repercutindo o balanço trimestral, né? Pelo que eu li, até onde eu li, as margens vieram comprimidas, né, em função aí das aquisições, o mercado não gostou, derrubou o papel, também tem a questão do juro mais alto. Essas empresas, principalmente que trabalham do setor de tecnologia e e-commerce, né, aí entra Magazine Luiza e Via, são empresas que, com o juro mais alto, elas são empresas de crescimento, né? Então, o juro alto atrapalha o crescimento dessas empresas e impacta negativamente o custo de capital, tá? Então, os grandes investidores, os grandes players, as grandes casas de research, grandes bancos, instituições financeiras, eles vão lá e alteram um pouquinho o preço-alvo. Se o preço-alvo era 25,72, eles passam para 22, 23, dependendo do cálculo. Então, por quê? Porque o custo de capital se torna maior com o juro mais alto, né? E quando a empresa divulga balanço, o impacto às vezes é negativo e bem negativo. Mas essa é a explicação sobre o aspecto dos fundamentos, tá? Olhando o gráfico, não vejo nada a fazer neste momento no papel, tá? Ele fez uma perna de alta, tinha que fazer aqui um teste de fundo, ok, só que veio depois uma paulada violenta, né? Com aumento de volume,
O papel até pode repicar. Para quem quiser fazer aqui uma operação de repique, o papel pode fazer um repique até a média, ali 20,61, 20,85. Mas o ideal não é repique, o ideal é que o papel tenha que a gente explore uma tendência do papel. Tá? O que poderia ser uma tendência de alta aqui, na minha opinião, foi abortada. Uma possível inversão da tendência de baixa, porque a tendência de baixa é longa, né? Ela começou lá no início do ano, em fevereiro, olha aqui, ó. Essa inversão aqui que poderia estar ocorrendo, para mim, foi abortada. Tá? Se o papel perder o suporte aqui importante de curto prazo, é 18,27. Tem que ficar de olho nisso. Se perder esse suporte aqui, podemos esperar novos fundos e quem sabe o papel pode cair lá para 17,12. Por quê? Porque se nós olharmos aqui na esquerda do gráfico, em novembro do ano passado foi um topinho. Então tem que tomar cuidado, tá? E eu não vejo operação aqui nesse papel. De compra não vejo. Certo? O papel continua claramente numa tendência de baixa. Vamos ver um outro papel que foi pedido também, que é soja 3, boa safra. Também divulgou resultado na semana. Esse papel aqui, pessoal, está andando de lado, está lateralizado dentro dessa banda de preço, ó, tá? Que vai dos 15 aos 13,40. Olha, o papel não consegue sair disso aqui, ó. Enquanto o papel estiver dentro disso aqui, não é possível, não tem como comprar, nem como vender, nem como fazer nada. Por quê? Porque o papel está lateralizado, sem tendência. Certo? Tá, não tem o que fazer. Compras só se o papel tiver romper aqui 15, com um volume crescente. Esse papel tem um outro problema, a liquidez é bem baixa. Tá? Então, para ter um papel desse na carteira, tem que ser uma quantidade pequena, porque a liquidez é muito baixa. Certo? Esse tem que tomar cuidado, se está comprado, tem que monitorar aqui se o papel não perder 13. Tá? Se perder 13, pode buscar o quê? 12,87, que é esse fundo. Certo? Então, lateralizado, sem tendência, não vejo nada a fazer. O volume desse papel é bem baixo mesmo, tem que tomar uma certa cautela com isso. Não dá para se expor demasiadamente a um papel desses, tá, pessoal? Você assume mais risco, né? Magazine Luiza, MGLU3, muita gente pedindo aí para estudar a Magazine Luiza depois da queda que o papel teve na sexta, né, que foi uma queda muito acentuada. Esse papel aqui fez a perna de alta. Nós esperávamos que ele fizesse o quê? Um recuo, uma onda 2 para baixo. Essa onda 2 só que veio com violência, né? Na verdade não é um candle só. O papel aí caiu 18%, uma queda muito acentuada. Não vejo compra e também não vejo venda, porque 18%, com uma queda tão forte, tá? Pode ser que o papel esteja muito mais perto de um repique de novo até a média, que seria ali em 12,13, tá? Do que cair mais um pouco. Mas se cair mais um pouquinho, teoricamente tem suporte em 10,74, que é esse fundo aqui, ó. Ok? O volume foi monstruoso, né, na sexta-feira, né? O papel desabou mesmo feio. Vamos dar uma olhada lá no gráfico semanal, muito afastado das médias. Nós falávamos nesse papel em vídeos anteriores, né? E eu dizia, o papel está bem afastado das médias. Durante a semana o papel tocou lá na média, 13,76, e depois fechou na mínima, né? Fechou na mínima. Então veja que o recuo ocorreu, só que não dá tempo da gente aproveitar para quem opera no gráfico diário, porque em uma semana ele toca na média e já volta de novo a cair. Volatilidade extrema, né? A gente gosta de volatilidade, mas quando ela é extrema ela nos prejudica para swing. Mas o que é ruim é que o papel acumula abaixo das médias, tá? Sem força para subir. Agora, se ele volta a subir de novo, né? Média lá em 13,50 aí, ali na região de 13,70, 13,60 é um ponto onde o papel pode tocar, é um possível alvo, né? E se ele continuar subindo no semanal, o outro possível alvo seria aqui na região dos 17,58, né? Tá, pessoal? Então ali pode ser um
um alvo, né, 17,58 lá no gráfico semanal, tá? Fica difícil ele imaginar o papel hoje custando 11 que ele pode retornar até lá. Mas, dado o distanciamento da média, tecnicamente sim. Tecnicamente é um possível alvo no gráfico semanal, usado para horizontes maiores. Tá? Aqui eu estou falando em questão de vários meses. Ok? Vamos então ver agora o gráfico de via 3, também do setor de via 3, né? E-commerce, varejo, vamos ver o gráfico diário. Olha, gente, a Via deixou aqui um buraco no gráfico, um gap, tá? Esse papel nós esperávamos também que após essa perna de alta fizesse uma perna de baixa, ele vem e fura, perde esse suporte aqui, né? Suporte de 6 com 15, depois volta a volatilidade extrema de novo aqui. Não sei se quem fez day trade talvez tenha operado isso, né? Essa volatilidade para day trade, ela até pode ajudar. Para swing é muito ruim, tá? O fato é que o papel agora, gente, ele vive uma situação um pouco que binária, né? Porque, veja, vamos lá. Fica difícil a gente entender isso aqui. Por quê? Porque o papel perde o fundo, tá? Mas ele volta até aquele fundo de novo, né? E fecha um pouquinho acima. Então ele está me dizendo aqui no gráfico que encontrou suporte nessa faixa ali que vai de 6,14, 6,21. Essa faixa aqui é um suporte, tá? Mas não está muito claro. Precisamos ter mais candles aqui para ver se isso aqui se ele vai de novo retornar até as médias, tá? Ou se ele vai seguir fazendo zigue-zagues para baixo, certo, pessoal? É uma situação binária porque está um pouco indefinido aqui, né? Essa volatilidade extrema ela polui um pouco o nosso estudo. Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico de 60 minutos e vamos tentar extrair algumas informações aqui desse gráfico. Olha só, papel. Aqui ele tem uma tendência de fazer o quê? Está muito mais perto, na minha opinião, de um repique. Veja que ele vai até, faz uma nova mínima, volta a subir, lateraliza, tá? Então, se esse papel romper 6,51, se ele romper C e somente C romper 6,51, desde que o volume aumente, e cuidado que esse rompimento tem que ser após as 11 horas, aquele rompimento entre 10 e 11 não vale, porque tem muita volatilidade, muita gente nova, joga o preço lá para cima, depois o papel cai. Tem que ser quando tem mais liquidez no mercado. Então, caso rompa 6,51, ele pode fechar sim um gap e pular lá para 7, né? 7,05, que é onde tem a próxima resistência. Tá? Nesse tempo gráfico de hora em hora, isso aqui pode sim ser um trade. Veja que aqui tem um pouco mais de clareza, né, no nosso estudo. Tá? É uma pena, porque o papel vinha fazendo zigue-zagues para cima. Clara tendência de alta no curtíssimo prazo. No entanto, despenca com um gap e faz um novo fundo, mais fundo que esse. Então, a gente pode dizer que ele abortou essa tendência de alta aqui, né? Tá? Bom, esse então é o estudo para Via, papéis aí um pouquinho complicados de operar neste momento, né? Via, Magazine Luiza. Eu quero agora, vamos mostrar para vocês uma petroleira, Prio 3 PetroRio, no gráfico diário. Olha, a PetroRio, gente, cruza para baixo da média, tá? E agora, se continuar caindo, de 22,46 aqui seria um possível suporte, ok? Se o papel voltar a subir, ele está numa região de resistência de curtíssimo prazo, 25,34. A próxima, 25,95. A outra lá nos topos, né? 28,88. Ok? Sobe, testa fundo. Esse fundo aqui foi testado com violência, né? Muita força. E
na minha opinião, esse é o estudo aqui para esse papel, tá? Eu quero mostrar para vocês o semanal. No semanal, o que a gente observa? Depois de subir 17% numa semana, veio a correção, tá? Está lateralizado lá no topo, e aqui nesse tempo gráfico semanal, o ideal é que ele corrigisse um pouco mais. Ele está corrigindo no tempo. Essa lateralização aqui é uma correção no tempo, depois dessa alta generosa, né? O papel pulou de agosto 16 para quase 30. Então é normal que ele fique lateralizado, tá? Vejam que nós temos aqui em cima, ó, aqui nessa região, aquele padrão mastro flâmula. Se romper para cima, compra. Se romper para baixo, é venda. Tá? No momento lateralizado, no gráfico semanal, quando está lateralizado, não temos uma tendência definida. Tá? Nem compra, nem vendas. Para finalizarmos, 4 papéis do setor de seguro. Vem performando bem esse setor. Tá? Olha aqui, ó. Desabou de agosto até outubro. Subiu. Vejam que essa perna de alta aqui rompe, né, uma tendência de baixa. Ele testa fundo. Então, temos uma perna de alta, temos um teste de fundo e temos uma onda 3 para cima. Está fazendo agora o que parece ser uma onda 4. Será que virá 5? Temos que ficar de olho nisso. Tá? O papel veio até uma região de suporte, 24,01. Eu gostaria que fizesse até um pouquinho mais aqui, né? Ficasse uma correção um pouquinho maior. Nada mal se viesse, né? Desde que não invadisse esse topo aqui, né? Porque a teoria de Elliott diz que temos uma onda 1, 2, 3, 4 que não invade o topo da onda 1 para a onda 2. A 4 tem que parar por aqui, a queda, depois vem a 5. Tá? Se ele estiver aqui seguindo o que diz a metodologia, tá? Se nós tivermos uma onda de Elliott aqui, um ciclo de Elliott, né? Nós podemos estar diante de uma possível onda 5, ou seja, se o papel romper 25 com 21, aqui pode ser um ponto de entrada com alvo onde? Primeiro alvo, região de 25 com 9,4, depois 26 com 80, tá? E quem sabe, né, esse papel busca lá ou aquela faixa de 24 com 28, né, com 70, o topo 29 com 42, tá? BB Seguridade já percorreu um longo caminho, né? Quem imaginava que BB Seguridade lá em setembro, depois de despencar de quase 30, foi para 18, que em questão de um mês, né, um mês e meio, o papel saiu de 18 e já está em 23. Olha aqui um monte de zigue-zague para cima, ó. Fundos cada vez mais altos, né? Clara tendência de alta. Só que esse aqui já foi, quem entrou, entrou, quem não entrou agora tem que tomar um certo cuidado. O ideal aqui seria uma correção. Vejam que ele tem um padrão, ele está vindo até a média de 9 e sobe, vem até a de 9 e sobe. Tá? Esse papel se romper 23 com 58, o alvo é lá 24 com 95. Mas ressalto, o ideal seria que ele desse uma descansada por mais tempo, né? Porque veja aqui, ó, ele está já aqui no gráfico, esse aqui é o semanal, ele já está afastado das médias. Se comprar agora, a pessoa assume tudo isso aqui de risco, tá? Porque as médias estão lá na faixa dos 21. Então, o ideal seria que nesse tempo gráfico semanal, no diário, ele corrigisse um pouquinho mais, tá? Vejam que ele nas últimas 3 semanas ele sobe com o volume caindo um pouquinho. Isso é uma divergência, a gente tem que ficar atento a isso para não comprar perto de topo, ok? Aqui eu estou falando do ponto de vista gráfico. Eu sei que esses papéis são impactados positivamente pelo aumento da Selic, tá, pessoal? Então, para Porto Seguro, PSSA3, é um papel aqui que se romper essa faixa de preço, né? Quem sabe, se o volume ajudar, tem que, quando ele romper aqui, se romper, né, 25 ali com 19, por ali, tem que ser com volume crescente, tá, pessoal? Muito bem, e o outro papel é Sula 11. Sula 11, olha aqui, ó, também, né? Desaba, vamos lá, vamos começar do início aqui. De junho para cá, o papel desabou de 37 para 24. Até que de repente fez uma perna de alta, tá? Testa o fundo. E depois voltou a subir. Lateralizou aqui por algum tempo
E o timing da operação, a melhor compra foi aqui, ó, 26,91. Tá? A pessoa que comprou já está ganhando tudo isso. E se opera tecnicamente, ali em 29,94 ele já embolsou. Já teve tudo isso aqui de ganho. Por quê? Porque ali tem uma resistência. A resistência dada por esse topo aqui. Tá? Então aqui, gente, é hora de botar o dinheirinho no bolso. Para quem opera swing, tá? Esperar o papel de novo recuar. Se recuo pode vir até onde? 28,24. Nada mal se viesse até um pouquinho mais embaixo, 27,53. Tá? E depois, se ele voltar a subir e se romper esse 30,30, aí pode valer uma nova entrada, tá? Desde que esse pivô aqui de alta, né, seja com volume crescente. Vamos dar uma olhada no semanal. No semanal ele está numa região de forte resistência, viu, pessoal? Porque a média, quando o preço está abaixo da média e ele volta a subir, a média de 21 é resistência. Bate, tende a cair, bate, cai, bate, cai. Vamos ver se ele vai romper, né? Tá? Pode fazer aqui uma semana de queda, duas, enfim. E depois vamos ver se ele vai ganhar força para romper essa média aqui, tá? São papéis que eu acho que vale colocar no radar e eu quero ver com vocês aqui Caixa Seguridade. CXSE3 fez a sua estreia na bolsa em abril deste ano, né? E olha aqui, ó, a Caixa Seguridade no semanal, vamos começar pelo semanal. O papel fez desde junho, papel desabou, lá da região dos 13 foi parar em 7, tá? Uma queda muito forte, muito acentuada. Deixou aqui um maroboso, né, lá no começo de outubro, e depois desse maroboso, gente, ou marobozu, como queiram, o papel fez o que? O teste de fundo. Então temos uma perna de alta, um teste de fundo e uma armação de um pivô aqui, ó. Pena que o volume ainda está baixinho. Vamos ver se esse volume tem que aumentar. Esse papel aqui, se e somente se romper 9,65, pode gerar uma entrada para uma operação aí de position, né? Para quem gosta de operar no gráfico semanal, uma operação que dura vários meses. Mas esse rompimento aqui tem que ser feito com volume crescente, tá? Bom, isso é no gráfico semanal. E no diário? Bom, no diário a gente vai fazer aqui o estudo. Primeira coisa, o que a gente pode fazer aqui para tornar o estudo técnico? A análise é técnica, o estudo tem que ser técnico, para isso nós temos as ferramentas. Vamos botar aqui uma linha de tendência. A linha de tendência pega o topo mais importante, passa pelo segundo, se puder tocar um terceiro, melhor ainda. Vejam que o papel de 7 de outubro, tá, até 18 de outubro fez isso aqui, ó, fogueteou para cima, né? E tem uma perna de alta aqui, tá? Essa perna de alta rompe a LTB. Primeira condição para que a gente ponha o olho nesse papel. O conjunto dos candles, né, forma uma onda para cima. Tinha que fazer o que depois? Uma onda para baixo, uma onda 2, um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Ele testou esse fundo, voltou a subir e aqui está armando o que parece ser um pivô de alta, ó. Aquela curvinha para cima. A questão agora é, vai romper 9,67? Vai romper esse topo? Se romper, pode buscar o quê? Possíveis alvos, 10,12, 10,51, quem sabe 11,56, tá? Mas esse rompimento aqui tem que ser feito com aumento de volume. Certo, pessoal? Olha, eu agradeço aí a atenção de você. Muito obrigado, viu? Desejo uma ótima semana e agora na segunda-feira um ótimo feriado. Nos vemos no próximo final de semana, no próximo domingo. Até lá.